A mulher refletida no espelho era uma estranha. Letícia Soares, habituada à discrição de seu ofício de cuidadora, encontrava-se agora envolta em seda e joias, com um colar de diamantes, uma peça emprestada de um universo ao qual não pertencia, pesando em sua pele. Lá fora, o som abafado de um evento de prestígio, a antecipação de uma apresentação que poderia mudar tudo. Ela mal podia imaginar que aquela semana de enganos revelaria verdades muito mais profundas sobre si mesma e sobre o destino que a aguardava. Uma farsa que se iniciou para resgatar uma empresa, mas que acabaria por resgatar a alma de uma mulher. São aqueles que vivem nas sombras, quando abraçam sua própria luz, que mais profundamente transformam a realidade. Algumas semanas antes, Letícia passava despercebida pelos mesmos corredores de mármore, onde agora se preparava para ser o centro das atenções. Naquela época, ninguém reparava nela. Era simplesmente a cuidadora, com seus sapatos práticos e um olhar atento, dedicada inteiramente ao bem-estar de Dona Helena, a tia-avó do magnata. Foi numa tarde cinzenta, no imponente escritório com vista panorâmica da cidade, que a realidade se dobrou. Rafael Albuquerque, presidente do Grupo Legado, uma das gigantes da tecnologia, exibia a expressão de um homem no limite, quase desesperado, enquanto seus dedos voavam sobre a tela de um tablet. Ele a chamou, a voz ligeiramente rouca, depois de ouvi-la cantar uma canção de ninar para Theo. Parado diante dela, com a autoridade de quem comanda impérios, ele proferiu as palavras que fariam o tempo parar. Letícia, eu preciso de um favor imenso. Preciso que por uma semana você se passe pela minha noiva. Letícia Soares jamais se sentiu como se pertencesse a lugar algum. Desde a certidão de nascimento, com o sobrenome grafado de forma incorreta, a vida a ensinara a ser um eco, e não a voz principal. Criada por uma mãe solo, uma auxiliar de enfermagem que passava as noites limpando corredores de hospital e vestia o mesmo uniforme por anos a fio, Letícia herdou a disciplina do trabalho duro, mas também uma espécie de conformidade silenciosa. Ela se desdobrava em múltiplos empregos, não por grandes ambições, mas para garantir o pagamento do aluguel de um apartamento modesto e dos medicamentos caros que mantinham o coração de sua mãe batendo. No entanto, havia Theo Albuquerque, o garoto de 7 anos com olhos cheios de curiosidade e uma melancolia sutil que refletia a dela. Era o único fragmento de seu dia que a fazia esquecer da própria invisibilidade. Ela contava histórias para ele, fazia tranças em seus cabelos longos, nos dias em que a saudade da mãe ausente apertava, e o arrancava gargalhadas com caretas e sons engraçados. Rafael Albuquerque, pai de Theo e mente por trás do Grupo Legado, era uma figura completamente diferente. Um homem cuja presença parecia alterar a gravidade de qualquer ambiente em que entrava. Letícia trabalhava em sua residência há mais de 1 ano, e suas interações raramente ultrapassavam as formalidades de bom dia e boa noite. Mas numa manhã de quarta-feira, a voz de Rafael vacilou. "Podemos conversar um instante?" Ele pediu, interceptando-a no corredor enquanto ela arrumava uma estante de livros. Ela o acompanhou até o escritório, sentindo o coração acelerar, antecipando uma bronca ou, pior, uma demissão. Rafael não se sentou. Ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. "Estou fechando um negócio crucial", ele disse, a voz tensa. O investidor principal é um homem extremamente tradicional. Ele só confia em parceiros com uma vida familiar sólida. Letícia o observou sem entender. "E de que forma eu poderia ajudar?" ela perguntou. Ele parou subitamente e a encarou. Pela primeira vez, ele realmente a viu. "Preciso que você finja ser minha noiva, apenas por uma semana. Jantares, eventos, algumas aparições públicas." Letícia piscou, convencida de que era algum tipo de brincadeira de mau gosto, mas Rafael não era homem de piadas. "Eu pagarei o suficiente para cobrir todos os custos da cirurgia da sua mãe com uma boa sobra."
Não era apenas pelo dinheiro, era a expressão nos olhos dele. Aquele homem que jamais pedia, agora suplicava em silêncio. Letícia não respondeu, mas sentiu uma agitação interna. Uma porta que ela mantivera trancada por toda a vida rangeu, ameaçando se abrir. E foi nesse exato ponto que tudo começou a ruir. Letícia sempre almejou ser notada, não a notoriedade da fama, mas o reconhecimento de seu valor, de suas ideias e não apenas de sua capacidade de servir. Ela nutria uma paixão secreta pela arte, preenchendo cadernos baratos com esboços a carvão, sonhando com o dia em que poderia se expressar livre das correntes da necessidade. Acima de tudo, seu maior sonho era proporcionar à mãe a paz que ela nunca conheceu, um lar sem preocupações e a chance de envelhecer sem a sombra constante da doença. A proposta de Rafael, por mais insana que soasse, acendeu nela uma chama de possibilidade. Talvez aquele fosse o atalho para conquistar essa dignidade, para finalmente ter uma vida onde não fosse transparente. Ela se convenceu de que era apenas um papel. Nos 2 dias seguintes, Letícia foi imersa num universo que lhe era completamente alienígena. Um personal stylist renomado invadiu o apartamento com cabides repletos de roupas de grife. Uma maquiadora profissional fez seus olhos cansados brilharem e um consultor de etiqueta poliu sua postura, sua dicção e até o timbre de sua risada. Beatriz, a eficiente assistente de Rafael, entregou-lhe um dossiê. A história de vocês. Se conheceram por causa das manias de Theo para dormir. A relação evoluiu lentamente. Lugares favoritos para viajar. A costa da Itália. Comida preferida. Tailandesa. Nenhum animal de estimação. Letícia decorou cada detalhe. Encenou a história de como se conheceram. Nossa conexão surgiu da rotina do sono do Theo, uma amizade que floresceu em amor sem que percebêssemos. Ela treinou sorrir para as piadas sem graça de Rafael, treinou tocar seu braço com uma naturalidade que não possuía. Durante todo esse processo, Theo observava com um fascínio silencioso. "Você vai ser minha mãe de verdade agora?" Ele sussurrou uma noite, aconchegando-se em seu colo. Ela sentiu um calafrio. "Só por um pouquinho de tempo, meu anjo." Ele não compreendia. E, para ser sincera, nem ela. O primeiro teste foi um coquetel exclusivo numa galeria de arte. Letícia usava um vestido de um tom profundo de safira que parecia capturar a luz do ambiente. Os sapatos de salto alto esmagavam seus dedos e seu coração batia como um tambor de guerra. Mas quando Rafael lhe ofereceu o braço, tudo pareceu desacelerar. Por um instante, ela se permitiu acreditar que aquilo poderia ser real. O modo como ele a olhava, com firmeza, aprovação e um toque de uma suavidade que ela nunca tinha visto nele, a desestabilizou. Durante a noite, ela interpretou seu papel com perfeição. Sorriu, concordou, segurou a mão dele, riu nos momentos certos e respondeu aos elogios com uma modéstia graciosa. O Sr. Tanaka, o investidor japonês crucial, parecia encantado. Mas mais tarde, naquela mesma noite, a ilusão se estilhaçou. Letícia subiu para trocar de roupa, mas ao passar em frente ao escritório de Rafael, ouviu sua voz através da porta entreaberta. "Sim, ela está desempenhando o papel melhor do que eu imaginava", ele dizia ao telefone. "Sendo honesto, ela é perfeita para isso. Ninguém desconfiaria de nada." Uma pausa seguida por uma risada contida. Quem imaginaria que a babá daria conta do recado tão bem? Letícia parou de respirar. Algo dentro dela se partiu naquele instante. Não era apenas seu orgulho, era algo mais vital. Ela não estava apenas fingindo ser a noiva dele, estava começando a desejar que fosse verdade. E naquele momento, ela entendeu o quão perigoso aquele desejo se tornara. Letícia não conseguiu pregar os olhos naquela noite. As palavras ecoavam em sua mente num loop infinito. A babá deu conta do recado.
Ela ficou sentada na beira da cama do quarto de hóspedes, seu aposento temporário na cobertura de Rafael, ainda vestindo o traje de festa, com a maquiagem borrada e o cabelo se soltando do penteado elaborado. A gargantilha de diamantes em seu pescoço parecia zombar dela no escuro, uma lembrança fria do papel que ela havia desempenhado. Não foi a mentira que a feriu, mas a facilidade com que ela mesma acreditou. A forma como permitiu que a ânsia de pertencer ofuscasse seu bom senso. Durante toda a semana, Letícia circulou por salões onde as pessoas lhe sorriam de um jeito diferente, onde desconhecidos elogiavam sua classe, onde Rafael a olhava como se ela realmente importasse. Ela começou a andar com a coluna mais ereta, a sorrir com mais confiança, começou a esquecer que a pele que vestia não era a sua. Mas agora, tudo parecia se desmanchar. Na manhã seguinte, uma frieza se instalou nela. A sua performance continuou, mas agora era oca, desprovida de alma. No almoço com a equipe do Sr. Tanaka, ela ostentava um sorriso que não alcançava seus olhos. Quando Rafael puxou a cadeira para ela, seu agradecimento foi formal demais. Quando ele tocou suas costas, ela não se inclinou em sua direção. Ele percebeu a mudança. Ela sentiu seu olhar inquisidor, mas ele permaneceu em silêncio. Mais tarde, Theo correu em sua direção, segurando um giz de cera. A gente pode desenhar? O papai disse que a gente não vai sair hoje. Ela se ajoelhou, tentando evocar o calor que a presença do menino sempre lhe trazia, mas sua voz saiu fraca. Agora não, meu amor. Quem sabe mais tarde, tá bom? O rosto dele se contorceu em confusão, depois em decepção, e ele se afastou cabisbaixo. Ela ficou sozinha, na imensa cozinha, as mãos tremendo ao redor de uma xícara de chá. O celular vibrou com uma notificação do hospital. A cirurgia de sua mãe fora agendada e paga. O dinheiro de Rafael já havia cumprido seu propósito. Ela deveria sentir gratidão, e sentia. Mas a gratidão não é um escudo contra um coração partido. Naquela noite, Rafael bateu à porta de seu quarto. Letícia? Ela demorou a responder. Ele entrou mesmo assim, a voz mais baixa. Eu fiz alguma coisa? Ela ergueu o olhar da mala semi-arrumada sobre a cama. Eu escutei sua conversa ao telefone. Ela disse, sem rodeios. A babá deu conta do recado. A expressão dele se alterou. Não era culpa nem surpresa, era algo mais complexo. Letícia, não foi... Você não precisa se explicar, ela o cortou. Eu entendi perfeitamente. Isso era um trabalho, uma atuação. E eu fui bem, de nada. Ele deu um passo em sua direção. Não foi apenas uma atuação. Claro que foi, ela insistiu. Era um acordo. Você precisava de uma fachada, eu precisava do dinheiro para a cirurgia da minha mãe. Nós dois conseguimos o que queríamos. Sua voz falhou na última palavra, traindo a dor que ela se esforçava para esconder. Ele a encarou por um longo instante. Então disse suavemente, o Theo vai sentir sua falta. Ela se encolheu com a menção do menino. Eu nunca menti para ele, ela respondeu. Essa parte cabe a você explicar. Ao se virar para fechar a mala, sentiu tudo o que havia construído dentro de si. Cada esperança delicada, cada olhar trocado, cada futuro imaginado, se despedaçar em silêncio. Naquela noite ela se sentou na varanda, muito depois da meia-noite, com os joelhos abraçados contra o peito, observando as luzes da cidade pulsarem abaixo. O horizonte estava embaçado por lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Por 7 dias, ela experimentou o que era ser vista, ser escolhida, sentir que poderia pertencer a algum lugar. E agora, era hora de voltar a ser invisível. Você já se sentiu como se estivesse vivendo uma farsa para satisfazer as expectativas dos outros? Se você já precisou interpretar um papel para sobreviver ou simplesmente para ser notado, digita sim aqui nos comentários para eu saber que não estou sozinho nessa. Na manhã seguinte, a rotina da casa seguia seu curso, como se nada extraordinário tivesse acontecido. A mesa do café da manhã estava posta.
o aroma de café fresco no ar, o jornal do dia dobrado ao lado do prato. A cobertura dos Albuquerque parecia tão impecável quanto sempre. Mas Letícia não era mais a mesma. Ela decidiu que não choraria mais. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque algo mais forte começava a brotar em seu lugar. Ela se levantou ao amanhecer e vestiu suas roupas de sempre. Jeans e uma camiseta simples, sem vestidos de grife, sem maquiagem. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo prático. A imagem que a encarava no espelho não tinha o glamour da noite anterior, mas, pela primeira vez em dias, era ela mesma. A imagem de Theo e de Dona Helena, que sempre pareceu enxergá-la de verdade, veio à sua mente. Lembrou-se de um conselho que a idosa lhe dera. Minha querida, a beleza mais verdadeira reside na simplicidade de quem você é. Ela foi para a cozinha e encontrou Theo, já concentrado em sua tigela de cereal. Ele ergueu os olhos, surpreso. Você não tá com roupa de festa, ele observou, a colher parada a meio caminho da boca. Letícia sorriu com ternura. Hoje não, campeão. Ele franziu a testa. Você vai embora. Ela hesitou, depois se sentou ao lado dele, sua mão cobrindo a dele com delicadeza. Eu ainda não tenho certeza. E não era uma mentira. Depois do café, ela voltou ao quarto de hóspedes, olhou para a mala fechada e a abriu novamente. Ela a encarou por um longo tempo, pensando no que significava fugir antes de concluir um capítulo, em como era fácil desaparecer quando as coisas doíam e em como era preciso coragem para permanecer. Então, abriu a gaveta, pegou um cartão de notas e começou a escrever. Sem raiva, sem acusações, apenas a verdade. Agradeceu a Rafael pela ajuda com sua mãe, pela confiança, e por lhe proporcionar uma semana que jamais esqueceria. E na última linha, ela escreveu: eu posso ter representado o papel de sua noiva, mas o carinho que dediquei ao seu filho, aquilo sempre foi real. Ela não sabia se adiantaria algo, mas pela primeira vez quis tentar. Letícia deixou o bilhete encostado na porta do escritório de Rafael. No momento em que sua mão tocou a maçaneta da porta de saída, pronta para ir, uma mãozinha agarrou a sua. Era Theo. Ele segurava um desenho feito com giz de cera, 3 figuras de palito, uma alta, uma pequena e uma com um longo rabo de cavalo castanho. Acima delas, em letras tortas, estava escrito: minha família. Letícia olhou para ele e algo dentro dela se partiu de novo. Mas desta vez não era de dor, era algo florescendo. Ela não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez na vida ela queria descobrir. Letícia não foi embora naquele dia. Dobrou suas roupas simples e as guardou de volta na gaveta. Não deu explicações a Rafael, não prometeu ficar. Ela simplesmente ficou. Por Theo, por si mesma, para terminar o que havia começado, mas agora em seus próprios termos. Naquela tarde, a consultora de imagem voltou para uma última sessão. Ainda precisaremos do ensaio para o jantar de hoje? Ela perguntou, com um tom profissional, mas curioso. Letícia hesitou e então assentiu. Sim, uma última vez. Mas ela não usou os diamantes. Escolheu um vestido azul marinho, elegante e discreto. Quando a consultora corrigia a posição de suas mãos, Letícia ouvia com educação, mas não absorvia mais as instruções. Ela não estava mais atuando. A dúvida ainda a consumia. E se ele não for suficiente? E se eu me decepcionar de novo? Ela sabia que poderia simplesmente ir embora, desaparecer. Seria o caminho mais seguro. Mas a coragem de ficar, de encarar o que sentia, era uma força nova e estranha. E se ao remover a máscara, a mulher de verdade não fosse o bastante para ele? Ela pensava. Ela lutava contra o medo de ser rejeitada por quem realmente era. E então, o telefone tocou. Era Beatriz, a assistente, confirmando os detalhes do jantar final com o Sr. Tanaka e seus sócios. Letícia sentiu um frio na barriga. Mas desta vez não era medo, era determinação.
Mais tarde, encontrou Theo em seu quarto, montando cidades com blocos de montar. Ela se sentou com ele, em silêncio a princípio, e depois perguntou: se eu não fosse sua mãe de mentirinha, você ainda ia gostar de mim? Theo olhou para ela, piscando. Você é minha mãe, ele disse com simplicidade. De verdade. E de alguma forma, aquela frase simples remendou todos os cacos dentro dela. Ela não precisava de um rótulo para ser amada. Naquela noite o evento final aconteceu. Um jantar íntimo e formal. Letícia se movia com uma graça natural. Sua alma não estava mais fantasiada. Ela falava menos, observava mais. Rafael estava ao seu lado, estranhamente silencioso. Ele a olhava com frequência, como se procurasse por algo que ela havia deixado de oferecer. Quando voltaram para a cobertura, o silêncio os acompanhou como uma sombra. Por que você ficou? Ele finalmente perguntou, parado perto da janela, com a gravata afrouxada. Pelo Theo, ela disse com sinceridade. E por mim, para me despedir do jeito certo. Ele assentiu e deu um passo em sua direção. Eu nunca quis te magoar. Ela ergueu o rosto, mas magoou. Rafael desviou o olhar. Eu usei as palavras erradas ao telefone. Eu não sabia que você estava ouvindo. Você disse o que sentia, ela respondeu a voz firme. Eu estava com medo, ele admitiu. Com medo de que essa semana estivesse parecendo real demais. A respiração de Letícia ficou suspensa. E se fosse real? Ela perguntou num sussurro. Você ainda a quereria? Ele não respondeu. Em vez disso, virou-se e aquele silêncio foi mais ensurdecedor do que qualquer palavra que pudesse ter dito. A manhã seguinte trouxe uma chuva fina, constante, honesta. Letícia estava parada junto à janela da cozinha, observando as gotas escorrerem pelo vidro. Sua mala estava arrumada novamente, mas desta vez era de verdade, sem confusão, sem hesitação. Ela ficara o tempo necessário para se despedir com dignidade, para agradecer a Theo com amor e para permitir que Rafael revelasse sua verdadeira natureza através do que ele escolheu não dizer. Ela estava cansada de fingir. Rafael a encontrou perto da porta, guarda-chuva na mão. Você realmente vai embora? Eu já deveria ter ido há dias. Ele olhou para ela. Não para o vestido, não para o cabelo, não para a mulher que ele havia moldado para se encaixar em seu mundo. Apenas para ela. O Theo vai perguntar por você todos os dias. Ela assentiu. Então conte a verdade para ele, que eu não fazia parte do roteiro. Ele respirou fundo, como se tomasse coragem. Eu li o seu bilhete. Ela não respondeu. Letícia, o que eu disse ao telefone não foi o que pareceu. Então, o que foi? Eu estava falando com meu advogado sobre os trâmites, sobre como tornar tudo isso real, se eu tivesse a coragem. Ela congelou. Como assim? Ele se aproximou lentamente. Eu ia dizer a ele para preparar os documentos. Um acordo de verdade, não por uma semana, para a vida. O coração de Letícia disparou. Mas então, eu vi o quão magoada você parecia e entrei em pânico. Achei que talvez já tivesse perdido você. Ela o encarou, os olhos arregalados, numa mistura de esperança e terror. Você não podia simplesmente ter dito isso? Agora eu sei que sim. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o mesmo anel que ela usara durante a farsa. Eu não quero que você use este anel como parte de uma mentira, ele disse. Eu quero te dar isso com honestidade. Não por causa de um negócio, não para impressionar ninguém, mas porque eu me apaixonei por você. Sua respiração falhou. E eu sei que não mereço o seu perdão, mas estou pedindo mesmo assim. Ela olhou para ele. O homem que um dia a viu como invisível. Agora parado ali, vulnerável, despido de todo o seu ego. Lá fora, a chuva começou a diminuir. Letícia deu um passo em sua direção, depois outro, e lentamente estendeu a mão. Gabriel deslizou o anel em seu dedo com delicadeza, com reverência. Ainda serve, ele disse, com um meio sorriso entre as lágrimas. Ela sorriu de volta. É porque desta vez
Ele é meu. Eles não se beijaram de imediato. Apenas ficaram ali, testa com testa, enquanto a cidade retomava seu fôlego e o silêncio entre eles se transformava em algo sagrado. 6 meses depois. O apartamento de Letícia não era uma cobertura de luxo, mas um espaço charmoso, num bairro com cheiro de pão fresco pela manhã. As paredes, antes nuas, agora exibiam suas próprias telas, paisagens abstratas e retratos cheios de cor, alguns presenteados por um Rafael orgulhoso. Ela retomou seus estudos de arte à noite, descobrindo uma voz nas cores que não sabia que possuía. Durante o dia, ainda visitava a Dona Helena, que se recuperava de forma esplêndida, e passava horas com Theo, não mais como sua cuidadora, mas como uma presença constante, como família. O relacionamento com Rafael floresceu em seu próprio ritmo. Não havia mais pressa, nem a pressão de provar algo a alguém. Ele a visitava em seu apartamento, trazia café e discutia seus esboços com uma seriedade quase acadêmica. Não era um daqueles contos de fadas, onde a babá se casa com o patrão e se muda para o palácio. Era a história de duas almas que, depois de um começo tortuoso, estavam aprendendo a construir algo genuíno, tijolo por tijolo. Numa tarde ensolarada, Rafael e Theo a encontraram num pequeno café, perto da galeria onde ela sonhava em expor seu trabalho. Theo rabiscava num guardanapo e Rafael, sentado à sua frente, lia uma matéria de jornal sobre uma nova iniciativa social que Letícia estava organizando. Ela ergueu o olhar, viu o sorriso dele, o jeito como ele a observava, e sentiu uma paz que nenhum luxo ou diamante falso jamais poderia lhe dar. Não eram necessárias palavras naquele momento, apenas o silêncio cúmplice entre eles, a promessa de um futuro onde a honestidade era a única regra. Letícia não precisou se tornar a mulher que ele queria, ela era a mulher que ele amava. Letícia Soares, a cuidadora que se tornou a protagonista de sua própria vida, aprendeu a lição mais valiosa em meio a uma grande mentira. Ela descobriu que a verdadeira dignidade não vem do reconhecimento dos outros, nem do brilho de joias emprestadas, mas da coragem de ser quem se é, com todas as nossas vulnerabilidades e verdades. O amor, ela entendeu, não pede permissão, não vem em contratos ou fantasias. Ele simplesmente acontece quando alguém te vê, te enxerga de verdade e escolhe ficar. Acima de tudo, ela aprendeu que fingir ser outra pessoa por uma semana a guiou diretamente para a verdade de quem ela realmente era. Porque às vezes, as mais belas histórias começam com uma mentira que a gente não aguenta mais viver. Talvez você também já tenha precisado usar uma máscara. Talvez, como a Letícia, você já sorriu quando seu coração estava se partindo, ou fingiu ser mais forte do que se sentia só para aguentar mais um dia. Se essa história tocou em algo aí dentro, se te fez lembrar de um momento em que você se sentiu invisível ou incrivelmente corajoso, eu te convido a compartilhar. A sua voz pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir esta noite. Se essa história te emocionou de alguma forma, o seu like nos mostra que estamos no caminho certo para continuar criando. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. É sério, eu leio todos e faço questão de responder com muito carinho quem tira um tempinho para interagir. E se você acredita no poder de histórias como esta, se inscreve no canal para não perder as próximas. O canal está só no comecinho, e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. E não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.